Fala pessoal, Emblema aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar de um anime um pouco diferente, que é o Noragami. Hoje a gente vai falar na verdade sobre o personagem principal dessa obra, que é o Deus Yato. Não percebeu? Eu sou um deus. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dele, suas habilidades e algumas conexões que ele tem com suas armas. E você logo vai entender. Então fica aí para saber o que eu vou falar hoje sobre o Deus Yato. Yatogami, o personagem principal do mangá Noragami, que também tem um anime. No início do anime, conhecemos ele como Deus Errante e um pouco conhecido, tentando fazer o seu nome. No início do anime, sabemos disso e algumas coisas. E pelo humor do anime, as informações do passado do Yatogami não são tão necessárias assim, porque o anime, ou mangá, não demonstra ter necessidade pra gente saber logo de início, pois se tratam de aventuras cotidianas, ou mais ou menos isso, aventuras cotidianas que se conectam. Mas ao decorrer do anime, sabemos alguns fatos sobre a vida do Yatogami, inclusive eu acho que no episódio 4, a Lady Kofuku já revela algumas coisas ali. Ele também mata pessoas. E nem as 2 temporadas do anime que teve foi suficiente pra gente saber um pouquinho mais sobre a vida do Yatogami. Yato é um deus errante e desconhecido. A sua aparência mais conhecida para nós, normalmente a gente vê ele usando um traje que se assemelha a um traje de piloto, com um lenço amarrado no seu pescoço, que ele nunca se desfez desse lenço. Seus cabelos azuis escuros e seus olhos azuis claros, ele aparenta ter uma aparência de 19 anos, mas na verdade ele tem 1000 anos e mais alguns ali. Mas o Yato no passado teve outras roupas, de acordo com o período histórico. Mas a aparência que a gente mais conhece é essa mesmo, com traje de piloto e lenço. A história do Yato começa alguns séculos no passado, com o Yatogami, ou melhor, Yaboku, ou acho que é Yaboku. O verdadeiro nome do Yato, que ele rejeitou depois de alguns acontecimentos na vida dele, ele nasceu com o nome de Yaboku. Ele nasceu através do desejo do seu pai, um feiticeiro poderoso que está sendo um grande problema agora no mangá. Até o momento da gravação desse vídeo, capítulo 99, o feiticeiro está sendo um boss muito foda, que criou o Yatogami através do seu desejo, e ele cuidou do Yato até uma certa idade que ele fosse capaz de realizar a tarefa que foi lhe dada desde o seu nascimento, que é de matar as pessoas. O desejo que trouxe o Yato à existência aparentemente é matar o rebanho. Parece que o pai do Yato tem o objetivo de alcançar um sacrifício. Bem jovem, o Yato conhece a Nora, uma regalia com aparência jovem também, um pouco mais velha que ele, talvez um ano naquela época, que seu pai um dia trouxe para casa. Yaboku, sendo guiado por seu pai, ele começa a matar as pessoas e começa a ser elogiado por isso. Ele cresceu com um senso muito distorcido do que era certo e errado. Yato e Nora sempre saíam para brincar e causavam massacres e ficaram conhecidos como fantasmas de crianças assassinas que cometiam massacres naquela região. Tudo ia bem para o deus Yaboku, até o dia que ele encontrou uma regalia abandonada e que ele desejou muito ter um nome. Yaboku de início não falou uma palavra, isso é muito engraçado. Pelo visto, seu pai lhe ensinou só uma única coisa boa, que foi que nele não deveria falar com estranhos. Yaboku foge dela na primeira vez, mas ele pensa bem e volta, e joga ela num lago e limpa os ferimentos espirituais que ela tinha. Após a garota conseguir convencer o Yaboku com argumentos maravilhosos, Yaboku finalmente fala e lhe dá um nome, que é o nome de Sakura. E pela primeira vez ele entra em choque ao ver a vida da Sakura antes dela morrer. E no caso, todo deus, quando ele pega uma regalia para ele, uma alma, humana, que não foi tocada por espíritos malignos, ele consegue ver por que ela morreu e como foi a vida dessa pessoa. Nesse ponto, Yaboku e Sakura se tornam amigos, e Sakura vê que o Yaboku rouba e faz coisas erradas, até mesmo usa ela para matar alguém, alegando ser uma brincadeira. E essa foi a primeira vez que ele sentiu uma pontada vindo de uma regalia, e que ele sentiu a dor que a sua regalia Sakura sentiu naquele momento. Ela fica extremamente brava, mas o Yaboku decide voltar atrás e pedir perdão. E ela decide mostrar pro Yaboku o que é certo e errado, e as belezas do mundo, lembrando que ele pediu desculpas pra Sakura.
Yaboku começa a entender o que realmente é bom e legal, mas ele continua matando pessoas, pois ele quer agradar o pai dele. Mas agora ele sabe que isso é errado, mas nem tudo são flores. Até o dia que a Nora e o seu pai armam um plano para Sakura ser destruída, pro Yaboku acabar revelando o verdadeiro nome da Sakura, que no caso, esse seria conhecido como o maior segredo de um deus. Pessoal, uma regalia é uma alma de alguém que morreu, isso é lógico. As regalias, elas sabem que são mortos e tal, só que elas não ligam pra isso. E você, Yukine, como foi que você... Morreu! O que fazia antes de ser a regalia do Yato? Não sei, só sei que eu morri. E lembro de repente estar na mão dele. Eu não lembro de mais nada, de quando eu tava vivo. Mas quando elas são tocadas pelo maior segredo de um deus, elas começam a se perguntar sobre sua vida anterior. Então isso é algo proibido a mencionar. Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo um vídeo muito mais detalhado sobre isso. Após isso ter acontecido, a Sakura ter ido embora, mas apesar do curto tempo que ela passou com o Yaboku, foi o suficiente para ela ensinar o que era certo e errado, e por causa da Sakura, que ele abandona o seu nome que seu pai lhe deu e adota o nome de Yato, porque em algum momento a Sakura falava que o nome do Yaboku também podia ser lido como Yato, e ela chamava ele de Yato. Yato cresce, e durante esse período da sua fase mais adulta e tal, não temos muitas informações. Possivelmente na sua fase mais adulta ele fugiu de casa, decidiu trabalhar por conta própria, realizando desejos no antigo Japão. Dá pra ver que desde sempre ele conseguia regalias e depois era abandonado por elas. E durante esse período ele usava a Nora para realizar os piores desejos que os humanos faziam. Mas ele tinha vontade sim de realizar desejos bons. Inclusive foi nessa época que o Kazuma, a regalia da Bishamou, contratou os serviços do Yato, que nessa época ele já adotou esse nome e abandonou o seu nome dado por seu pai. Kazuma implora ao Yato e a Nora de joelhos para salvarem a sua deusa. Essa humilhação do Kazuma para Nora teria consequências no futuro. Yato aceita o serviço, mesmo sem pagamento no momento, e assim elimina o clã Ma. O único sobrevivente foi Kazuma, e assim começou o ódio da deusa Bishamou pelo deus Yato. Encontrei você, deus da calamidade. Bishamon, ela quer vingança. Alguns anos depois, já na era moderna do Japão, a regalia da Lady Kufuko, o Daikoko, ele encontra o Yato e pede que ele corte os seus laços com a sua regalia, que ele considerava como um filho. E isso causou problemas à Lady Kufuko, e assim o Yato se torna um amigo da deusa da pobreza e sua regalia daquele ponto em diante. Então essa é a razão deles serem amigos, porque Daigofu ele contratou o Yato para cortar os laços que ele tinha com o próprio filho. Bem pessoal, essas são as informações que a gente tem sobre acontecimentos do passado e a origem do Yato. Possivelmente a gente sabe mais coisa no futuro, mas por enquanto é só isso. Habilidades. Yato, sendo um deus da calamidade, ou agora sendo conhecido como um deus da sorte, ele é um deus da guerra e foi lhe dado capacidades de combate incríveis, quando armado com uma regalia, claro. Sem uma regalia, um deus da história de Noragami não pode fazer muita coisa. Yato tem como ali os seus poderes o combo completo de poderes de deuses: super força, agilidade, sentidos elevados e um bom cheiro, de acordo com a Yori. E também, como todo deus, ele pode tornar uma alma humana já morta em regalia. E termina por aí as habilidades do Yato e de vários outros deuses. É um ou outro deus que tem uma habilidade diferente, mas cara, até o momento no mangá eu só lembro de um deus que consegue se transformar numa aranha gigante. Regalias. Pessoal, as regalias, como eu expliquei, são almas humanas que um deus toma, que um deus torna elas suas aliadas, suas companheiras, tornando como armas e outros acessórios. E eu vou falar das regalias que o Yato teve, apareceram na história e foram importantes, porque tiveram outras ali que não tiveram muita importância. Nora. A sua primeira regalia sendo a Nora, com o nome de Seki. Sua aparência é de uma garota de 10 anos com cabelo curtos, negros, a pele branca como a neve. Ela é normalmente vista com um kimono branco e uma tiara, que é usado no Japão para simbolizar alguém que já morreu, como se fosse uma espécie de auréola, só que lá eles usam essa tiara para representar os fantasmas. Sua forma de arma pro Yato é de uma espada com um punhal de madeira.
ela possui habilidade de purificação de água. E a Nora, ela é muito poderosa, ela usa encantamentos. Durante os eventos da segunda temporada, o Yato retira o nome que ele deu pra Nora. E assim, não é o fim da Nora, mas a gente vai ver muito mais dela na história daqui por diante. Mas esse foi o fim da Nora como regalia pro deus Yato. Sakura, ainda muito jovem, o Yato encontrou uma alma muito bondosa de uma jovem que lhe implorou um novo nome para aquele deus. A Sakura tinha acabado de ser mandada embora por outro deus, ela não entendia muitas coisas, os parambolês ali do mundo espiritual. O Yato aqui aprende com a Sakura que matar é errado, roubar também. A Sakura foi pro Yato o que ele precisava para descobrir o amor materno e apreciar a beleza do mundo e da vida, e ajudou a forma atual que é a personalidade e sonhos do Yato na história no atual momento. Sua aparência é de uma jovem entre 16 e 19 anos, com cabelos medianos, meio longos, e eles sempre são vistos amarrados para trás, usando um kimono branco com calças vermelhas. Sua forma como regalia era de uma pequena espada que era perfeita para o Yato criança usar na época. Infelizmente, a Sakura morreu, pois ela foi tocada pelo maior segredo de um deus. Tomoe, a primeira regalia que vemos no anime com Yato. Ela é uma pequena lâmina, quase uma adaga, mas logo no primeiro episódio ela deixa de ser a regalia do Yato, mas ainda vamos ver ela com o deus Tenjin-sama. Sua aparência é de uma mulher adulta de 30 a 40 anos. A primeira vez que vemos ela tá usando roupas ali meio abatidas, velhinhas, mas depois muda para um kimono parecido com o da Sakura. Yuki, a atual regalia do Yato, que tá dando muito problema pra ele. Um garoto de 14 anos com cabelos loiros e muito merdeiro. Sua primeira forma era de uma espada, ou melhor, uma lâmina com uma ponta onde ficaria o punhal, né? Mas no caso existem várias faixas enroladas que às vezes são usadas até para combate. O Yuki, ele é destruído pela Bishamon, mas ele acaba evoluindo para uma regalia abençoada e se torna uma lâmina dupla, sendo uma longa e outra curta, e se tornando muito mais resistente e forte do que antes. O Yuki, ele continua vivo até o atual momento do mangá, que no caso é o capítulo 99, que saiu até o momento que eu tô gravando. Mas existe muita coisa aí acontecendo com o Yuki, e eu não vou falar, talvez eu fale em um outro vídeo só pro Yuki. Kazuma. Kazuma é um jovem de 19 anos com cabelos castanhos, olhos verdes e é sempre visto usando uns óculos e roupas sociais. E faz anos que ele conhece o Yato, pois o Kazuma contratou o Yato para eliminar o clã Ma e salvar a Bishamon. Durante os anos que o Yato teve que viver na sombra, o Kazuma ajudou de certa forma ali, meio que segurando, contendo a Bishamon em alguns ataques e até mesmo encontrava o Yato nas escondidas para entregar comida, alimento e outras coisas. E até mesmo impedia que a Bishamon rastreasse o Yato por aí, pois ele ajudou de todas as formas possíveis o Yato até esse conflito ser resolvido. Mas devido aos eventos atuais da história, o Kazuma se tornou uma Nora para servir o Yato. Lhe foi dado o nome de Kazune. O Kazuma, como regalia do Yato, como ele é uma regalia divina, ele se tornou uma regalia muito poderosa e ele foi subdividido entre dois itens. Um cachecol que cobre o pescoço e rosto do Yato e uma espada que é capaz de mudar de forma de uma lâmina para um arco. E o Kazune, ou Kazuma, como vocês preferirem chamar ele é extremamente poderoso, capaz de usar encantamentos quando atira flechas, e ele se tornou uma regalia muito poderosa, porque ele já era uma regalia abençoada quando o Yato... Não que o Yato quisesse o Kazuma como Nora, mas eu vou explicar isso depois. Mas atualmente o Kazuma continua vivo e servindo o Yato. E é isso, galera, todas as informações do Deus Yato, ou Yaboku, como você preferir chamar, eu prefiro Deus Yato, estão aqui, cara, todas que eu pude encontrar e algumas regalias. Teve muita informação que eu não pude colocar aqui, senão ia ficar longo demais e a gente não ia falar do foco principal do vídeo, que é o Yato, né? Então, pessoal, comenta aí o que você achou do vídeo, o que você gostou, o que você não gostou. Seu feedback é muito importante pra mim. E outra coisa, semana emblemática, hein? Não esquece que durante a semana emblemática, lá no canal Baú Invisível, eu e o Orion estamos postando vídeo aí. Mano, acompanha lá as séries, cara, acompanha lá. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando a semana emblemática e até o próximo vídeo.